Imagine um país que há menos de 100 anos era apenas um vasto deserto cheio de areia e incertezas. Sem rios, sem agricultura, sem grandes cidades e quase sem importância para o resto do mundo. Esse lugar que parecia condenado à irrelevância, hoje é um dos pilares da geopolítica global. Estamos falando da Arábia Saudita. Como isso foi possível? A resposta está em algo que revolucionou o século XX e transformou a economia mundial: o petróleo. Embaixo das areias aparentemente inúteis da Arábia Saudita estavam algumas das maiores reservas de petróleo do planeta. Foi essa descoberta que mudou tudo. De repente, o país passou de um território isolado para o centro das atenções de potências como os Estados Unidos. O petróleo financiou cidades futuristas, comprou aliados poderosos e transformou a família real em uma das dinastias mais ricas e influentes do mundo. Mas agora, o mesmo petróleo que trouxe riqueza e poder está se tornando uma ameaça. O mundo está mudando. A crise climática, as novas tecnologias e a busca por fontes de energia mais limpas estão empurrando o planeta para longe do petróleo. Isso significa que o trunfo que sustentou a Arábia Saudita por décadas está começando a perder valor e o país enfrenta um futuro cheio de incertezas. Os problemas, no entanto, não se limitam à economia. A Arábia Saudita está cercada por inimigos poderosos como o Irã e vive no centro de conflitos que se espalham por todo o Oriente Médio, do Iêmen à Síria. Dentro de suas próprias fronteiras existem tensões crescentes. Minorias religiosas reclamam por direitos, conservadores criticam as mudanças sociais e o povo começa a questionar até onde o governo pode ir. Para complicar um pouquinho mais, o destino do reino está nas mãos de uma única família. Eles governam o país com poder absoluto, mas agora precisam enfrentar um dilema histórico. Como manter o controle em um mundo que rejeita cada vez mais um modelo de monarquia autoritária e dependência do petróleo? Será que as reformas anunciadas pelo governo serão suficientes para salvar o reino ou a Arábia Saudita está caminhando para um futuro instável e perigoso? De fato, a Arábia Saudita não seria o que é hoje sem o petróleo. O momento em que o mundo descobriu que o deserto escondia reservas gigantescas desse recurso, tudo mudou para o país. O que antes era apenas areia e isolamento se transformou em uma máquina de riqueza e influência. E essa transformação foi tão grande que hoje o petróleo é mais do que uma fonte de energia, é o que mantém o país funcionando e relevante no cenário global. O impacto do petróleo na economia saudita é gigantesco. Ele representa quase 90% das exportações, mais de 85% do orçamento do governo e cerca de 40% de toda a produção econômica do país. Além disso, o custo para extrair esse petróleo é incrivelmente baixo. Diferente de outros países onde o petróleo é difícil e caro de acessar, o da Arábia Saudita está bem próximo da superfície, o que permite ao país extrair enormes volumes com custos mínimos. Mas o que realmente diferencia a Arábia Saudita no mercado global é a chamada capacidade excedente. Isso significa que o país consegue controlar a quantidade de petróleo que produz e coloca no mercado, ajustando assim os preços globais como bem entender. Em momentos de crise, por exemplo, o governo saudita pode aumentar a produção e fazer os preços caírem, ou reduzir a oferta para forçar os preços a subirem. Isso dá ao país uma enorme influência geopolítica. Um exemplo recente aconteceu após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Com os preços do petróleo disparando e a inflação global em alta, os Estados Unidos pediram à Arábia Saudita que aumentasse sua produção para aliviar os mercados. Mas em vez disso, o reino decidiu cortar ainda mais sua produção, em parceria com a Rússia, o que ajudou a manter os preços elevados e complicou a situação para os americanos. Esse controle sobre o petróleo é o que mantém a Arábia Saudita relevante no mundo. Mas essa dependência extrema também é o seu maior risco. À medida que o mundo avança para fontes de energias mais limpas, o que aconteceu no século XX pode se transformar no maior desafio do país no século XXI. Afinal, sem o petróleo, o que sobrará para sustentar a economia e o poder saudita? Antes de se tornar o gigante que conhecemos hoje, a Arábia Saudita era um território vasto, árido e com pouca relevância no cenário internacional.
A história do reino moderno começa no coração do deserto da Península Arábica, onde há cerca de 300 anos nasceu a dinastia que daria o nome do país, os Saudis. O país era pobre, com pouca infraestrutura, uma população escassa e quase nenhuma fonte de renda significativa. A principal fonte de receita vinha do controle das cidades sagradas de Meca e Medina, que atraíam peregrinos muçulmanos do mundo todo. Mas isso estava longe de ser suficiente para sustentar o sonho de um Estado moderno. Foi então que aconteceu o evento que mudaria tudo: a descoberta do petróleo. Em 1938, engenheiros americanos perfuraram um poço no leste do país, na região de Daman, e encontraram enormes reservas de petróleo. Essa descoberta foi um divisor de águas. De repente, a Arábia Saudita passou de um deserto pobre para um território com uma das maiores riquezas do planeta. E o impacto é óbvio que foi imediato. Empresas estrangeiras, principalmente americanas, começaram a explorar os campos petrolíferos sauditas e o país começou a lucrar com a exportação de ouro negro. Durante a Segunda Guerra Mundial, a importância estratégica do petróleo saudita cresceu ainda mais, atraindo a atenção de potências como os Estados Unidos. Foi nesse período que o famoso encontro entre os líderes dos países selou o que seria a base da relação entre eles: petróleo em troca de segurança. A descoberta do petróleo não apenas transformou a economia saudita, mas também redefiniu sua posição no mundo. O que antes era uma terra isolada e esquecida se tornou um ator indispensável na política global. Essa riqueza permitiu à família real consolidar seu poder internamente, enquanto usava os lucros para expandir sua influência externa. Mas ao mesmo tempo que o petróleo trouxe riqueza e poder, ele também lançou as bases para muitos dos desafios que o país enfrenta hoje. A dependência externa desse recurso fez a Arábia Saudita uma potência econômica vulnerável às oscilações do mercado global. E como veremos, essa dependência moldou não apenas a economia do reino, mas também sua política, sociedade e relações internacionais. A parceria entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos começou em 1945, durante a reta final da Segunda Guerra Mundial. Foi dentro de um navio no Canal de Suez que os líderes se encontraram para firmar um acordo que moldaria a geopolítica global. O trato era simples, mas estratégico. Os Estados Unidos garantiriam a segurança do reino, enquanto a Arábia Saudita forneceria acesso estável às suas vastas reservas de petróleo. Esse acordo marcou o início de uma aliança que, apesar de várias crises, perdura até hoje. Por décadas, os interesses dos dois países se alinharam de forma natural. Durante a Guerra Fria, o petróleo saudita era vital para sustentar as economias ocidentais e garantir a estabilidade energética dos aliados americanos. Em troca, os Estados Unidos forneceram armas e treinamento militar e apoio político ao regime saudita, ajudando a proteger o país das ameaças regionais como o Irã revolucionário e o Iraque de Saddam Hussein. Essa relação também serviu de base para a influência dos Estados Unidos no Oriente Médio, reforçando assim o equilíbrio de poder na região. Porém, os tempos mudaram e com eles a natureza dessa parceria também mudou. A revolução do petróleo de xisto nos Estados Unidos reduziu drasticamente a dependência americana do petróleo saudita. Em paralelo, questões como os direitos humanos e a guerra no Iêmen colocaram a Arábia Saudita nos holofotes internacionais, aumentando a pressão sobre Washington para reconsiderar sua aliança com o reino. Além disso, o foco estratégico dos americanos está mudando para a Ásia e para o Pacífico, diminuindo o peso do Oriente Médio na agenda americana. Diante dessa nova realidade, a relação entre os dois países está em um delicado ponto de inflexão. Para a Arábia Saudita, manter o apoio americano é crucial para sua segurança e estabilidade interna. Já para os americanos, a parceria com o reino ainda é relevante, especialmente para influenciar os mercados globais de petróleo e manter aliados como Japão e Europa abastecidos. Mas como nem tudo são flores, Estados Unidos e Arábia Saudita possuem alguns pontos de divergências, mas é claro que nenhuma rivalidade é tão profunda quanto a com o Irã. Desde 1979, quando o Irã se tornou uma república islâmica revolucionária, os dois países estão em lados opostos de quase todos os conflitos no Oriente Médio. Essa disputa, marcada por religião e política, transformou a região em um campo de batalha indireto,
com as potências disputando influência por meio de guerras por procuração no Iraque, na Síria e no Iêmen. Enquanto o Irã apoia grupos xiitas em vários países, a Arábia Saudita investe pesado em alianças com os sunitas, ampliando ainda mais a divisão sectária. A instabilidade aumentou com a Primavera Árabe em 2011, que trouxe ondas de protestos e revoluções em todo o mundo árabe. Para os sauditas, esses movimentos representaram uma ameaça direta ao seu regime, ao mesmo tempo em que abriram novas oportunidades para o Irã expandir sua influência. No Iêmen, por exemplo, a derrubada do governo levou os rebeldes alinhados ao Irã a ganharem força. Isso fez com que a Arábia Saudita lançasse uma intervenção militar massiva em 2015, temendo que o Iêmen se transformasse em um aliado iraniano na sua fronteira sul. O resultado foi uma guerra devastadora, que aprofundou a crise humanitária e solidificou o Iêmen como o principal palco da rivalidade entre Riad e Tirã. Esses conflitos regionais não apenas drenam recursos sauditas, mas também colocam em risco a estabilidade interna do reino. Além de lidar com uma guerra custosa no Iêmen, a Arábia Saudita enfrenta pressões crescentes de minorias xiitas dentro de suas fronteiras e críticas globais pela escalada das tensões na região. A necessidade de equilibrar essas rivalidades externas com as reformas internas, como o Vision 2030, que já trouxemos aqui no canal, é um desafio constante para o governo saudita, que tenta evitar a instabilidade de seus vizinhos ultrapasse suas fronteiras. Foi nesse contexto que o Vision 2030, um ambicioso plano de reformas lançado em 2016 pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, se tornou a aposta central do país. A ideia é diversificar a economia, reduzir a dependência do petróleo e transformar a Arábia Saudita em um centro global de turismo, tecnologia e investimentos. Projetos gigantescos como a futurística cidade Neom e a torre mais alta do mundo em Jeddah são exemplos desse esforço para atrair investidores e mudar a imagem do reino. No entanto, modernizar o país significa enfrentar resistências internas. O Vision 2030 traz mudanças que vão contra a base conservadora que sustenta o regime há séculos. Permitir que mulheres dirijam, relaxar códigos de vestimenta e também investir em entretenimento são avanços para muitos, mas provocam reações de muitos conservadores que veem essas medidas como uma ameaça à tradição islâmica. Ao mesmo tempo, o governo precisa equilibrar a introdução de novos setores econômicos com um alto custo social e financeiro de tais transformações. Além das tensões religiosas, o sucesso do Vision 2030 depende de financiamento sustentável e isso ainda é um desafio. Para bancar os projetos, o país precisa manter o petróleo como fonte de renda no curto prazo, o que cria uma contradição. Enquanto busca se livrar da dependência do petróleo, a Arábia Saudita precisa dele mais do que nunca para sustentar suas reformas. O país continua desempenhando um papel crucial na geopolítica global graças à sua habilidade de manipular os preços do petróleo. Como o maior exportador mundial, o país controla uma parte significativa do mercado, podendo aumentar ou reduzir sua produção para influenciar os preços. Essa capacidade tem sido usada como ferramenta política para pressionar ou agradar os outros países, garantindo que o reino permaneça relevante mesmo em tempos de transição energética. Além disso, a Arábia Saudita equilibra relações com potências rivais como Rússia e China, enquanto mantém uma aliança complexa com os Estados Unidos. A parceria com a Rússia ajuda a controlar os preços do petróleo, mas é tensa devido à guerra na Ucrânia. Já a China, a maior compradora de petróleo saudita, tem se tornado um parceiro econômico estratégico, embora sua proximidade com Teherã seja motivo de desconfiança em Riad. Esse jogo de alianças reflete o esforço saudita para diversificar parcerias enquanto tenta manter sua posição de destaque. Porém, a transição energética global ameaça minar essa influência. Com países como os membros da União Europeia e Japão planejando reduzir o custo de combustíveis fósseis nas próximas décadas, o petróleo saudita pode perder relevância. O Vision 2030 busca preparar o país para esse cenário. A verdade é que a modernização econômica e social do país precisa ser conduzida sem alienar sua base conservadora ou provocar instabilidades políticas.
Ao mesmo tempo, o reino enfrenta a crescente pressão de rivais regionais como o Irã, que continua expandindo sua influência no Oriente Médio, e de grupos fundamentais internos que veem a mudança como traição aos valores tradicionais. Essas tensões são agravadas por fatores externos, como as oscilações nos mercados globais de petróleo e a redução do apoio incondicional dos Estados Unidos. Além disso, os esforços para manter relevância internacional, seja ao manipular os preços do petróleo ou ao buscar novas alianças com potências como a China, muitas vezes colocam o país em uma posição delicada, exigindo decisões que podem tanto reforçar quanto fragilizar sua posição estratégica. No longo prazo, a sobrevivência do regime saudita vai depender de sua habilidade de se adaptar a um mundo em transformação. Sem diversificar sua economia, enfrentar as demandas de uma população jovem e lidar com o impacto da transição energética, o país corre o risco de ver sua influência diminuir drasticamente. A questão é se a Arábia Saudita vai conseguir superar as divisões internas e as ameaças externas, ou se sua riqueza petrolífera, que a sustentou por tanto tempo, vai acabar sendo a razão de sua queda. Agora me diga aqui nos comentários qual a sua opinião sobre isso. Desde já, muito obrigado pela sua atenção até agora. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque isso é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para você, tá bom? Até uma próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus e tchau!